Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo do sintagma nominal, sujeito e outros termos da oração. Nas duas primeiras partes deste assunto, nós abordamos o sujeito e o predicado. Pois bem, como vimos nas páginas 41 e também nas páginas 42, certo? Pois bem, para a aula de hoje, nós enfocaremos as páginas 43 a 50. Como vocês puderam observar, nas duas primeiras partes, lá no final da página 42, nós enfocamos os chamados termos da oração e os dividimos em termos essenciais, integrantes e acessórios. Como já podem ter notado, nós apenas abordamos parte dos termos essenciais. Por que parte? Porque não detalhamos o sujeito da oração, que é o assunto que iniciaremos o vídeo de hoje. Bem, no início da página 43, como vocês podem observar, e também manuseando aí o livro didático dos senhores, vocês poderão observar um esquema. Esquema esse com a seguinte frase: Anita detectou ao longo dos anos vários eventos anômalos. A frase fora retirada lá daquele mesmo artigo do Tiago Signorini, que já vimos, que já lemos e que inclusive já apareceu em uma das nossas provas, a primeira prova. Pois bem, podemos observar duas partes fundamentais nessa oração, que é o que está em azul, que é o sujeito, e o que está em vermelho, o predicado. Então, a Anita é o sujeito e detectou ao longo dos anos vários eventos anômalos, o predicado. Mas há uma outra divisão que a gente pode observar mais abaixo, na mesma oração, uma divisão em sintagmas. Então, observem que nós temos aí 3 sintagmas. O primeiro, a Anita, que é um sintagma nominal. Por que sintagma nominal? Porque temos apenas nomes compondo esse conjunto de palavras ou sintagmas. Temos no meio um sintagma verbal, como o nome já diz, ele detém o verbo da oração. E por fim, mais um sintagma, e este mistura o verbal com o nominal. Por que essa mistura? Porque os complementos aí, vários eventos anônimos, é composto por nomes, mas é um sintagma nominal que diz respeito ao sintagma anterior, que é o sintagma verbal. Observem o esquema. Detectou ao longo dos anos o que? Vários eventos anômalos. Então, isso daqui funciona como um complemento do verbo detectar. Perfeito. Então, vamos assim aos conceitos de sintagmas. Nós temos lá na parte de baixo dessa página, sintagma é o conjunto de elementos que formam uma unidade de sentido organizados em torno de um núcleo. O termo mais importante, pois concentra o significado do sintagma. Lá no primeiro sintagma, o núcleo é a palavra Anita. Já no segundo sintagma, o sintagma verbal, o núcleo é o verbo, detectou. E no terceiro e último sintagma, o sintagma nominal do sintagma verbal, é a palavra eventos.
Sintagma nominal é aquele que tem como núcleo um nome, como já foi dito. Na oração, o sujeito, o adjunto adnominal, o complemento nominal e o aposto são alguns dos termos que podem formar sintagmas nominais. Já o sintagma verbal é aquele que tem como núcleo um verbo ou locução verbal. Então, é muito claro, é muito simples de compreender tais conceituações. No final, mais uma vez, faz essa ressalva com relação ao que nós estudaremos nessa unidade. Estudaremos mais termos da oração, que é o que vem logo a seguir. Alguns deles, o núcleo é um nome e quase sempre representados por um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo. Portanto, não estranhe, porque aqui nós estudaremos termos que são relacionados ao sintagma nominal. Como, por exemplo, o complemento nominal, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. Vamos em frente. Mais adiante, na página 44, vamos lá, nós temos, observe a seguir um exemplo, mais um exemplo, retirado de uma reportagem analisada nesta unidade. A pandemia de coronavírus marca uma guinada definitiva. Mesma divisão. Em azul temos o sujeito, em vermelho temos o predicado. Agora observemos aí o esquema, Sujeito, a pandemia de coronavírus, predicado, marca uma guinada definitiva, marca, como já vimos, é o verbo da oração, ou será que não? O sujeito da oração em foco é composto por um sintagma nominal, a pandemia de coronavírus, o núcleo sintagma é a palavra pandemia, como fica muito claro, a palavra mais importante, que é o substantivo, já que a palavra é o termo que define, que trata o enunciado. E esse sintagma, da mesma forma, temos no sintagma 2, que a palavra mais importante é justamente a palavra guinada. Veja que ela está cercada por um artigo, uma, e um adjetivo definitivo. Bem, dito isso, vamos a um detalhamento maior, lá mais embaixo da página, dos tipos de sujeito. Como todos já sabem, até pelos estudos anteriores, nós temos basicamente 4 tipos, podemos assim dizer, de sujeito. O sujeito simples, o sujeito composto, como vocês poderão observar nos exemplos, e também o sujeito oculto. Sujeito oculto, vocês podem, como eu disse, encontrar aí nessas páginas. Agora já é a página 45. E também o sujeito indeterminado. Então, num vídeo apenas, é bem complicado abordar todos esses exemplos. Então, vocês deverão complementar esse estudo acessando aí as páginas que estamos mencionando, certo? Elíptico. Nós vamos dar destaque agora, já na página 46, bem no finalzinho dela, ao conceito e essa divisão que eu acabei de falar, Sujeito
é o termo essencial da oração, que define alguém ou algo sobre o qual se diz algo no predicado. O sujeito, como já foi dito agora há pouco, ele pode ser simples, composto, oculto, indeterminado. Ou ainda, podemos ter orações sem sujeito, ou seja, com sujeito inexistente, dependendo do tipo de núcleo que o constitui, certo? Se, por exemplo, é um substantivo ou uma palavra ou expressão com valor de substantivo. Bem embaixo, nós temos o primeiro termo acessório, que é o complemento nominal. Na verdade, primeiro o termo integrante, que é o complemento nominal. Então, se o sujeito é um termo essencial da oração, há outros termos que são chamados de integrantes, que assim são chamados porque integram ou fazem parte, da construção de sentido de uma oração ou de parte dela, sendo obrigatórios, sendo assim obrigatórios para que o sentido fique completo. Então é o caso aí do complemento nominal, nos quais vamos ver agora alguns exemplos, justamente já na página 47. Como o próprio nome já diz, o complemento nominal é aquela palavra ou conjunto de palavras que completa o sentido de um nome. Bem, então observando o primeiro exemplo aqui, retirado lá daquela crônica para ninguém que vimos no início do nosso livro didático, como fazer um bom uso de palavras. A palavra uso aqui, diferentemente do que alguns pensariam, é um substantivo, ele não está aqui como um verbo. E por sinal, essa palavra uso, ela necessitou também de um conjunto de palavras para lhe dar o sentido completo. E é isso que nós chamamos de complemento nominal. Então, todo conjunto de palavras que vem complementar um substantivo ou uma palavra substantivada será chamado de complemento nominal. Aqui temos o conceito de preposição. Como vocês viram, quase sempre, para encabeçar o complemento nominal, quase sempre fazemos uso de uma preposição. No caso aqui, nós temos o uso da preposição de. Então, é a palavra que liga dois elementos da oração. Nesse caso, está ligando o núcleo desse elemento ao seu complemento, estabelecendo uma relação de subordinação entre eles, de forma que um elemento é regente e o outro regido. Nesse caso aqui nós temos o uso, que é o termo regente, e palavras, que é o termo regido, certo? A preposição não exerce função sintática definida, mas é fundamental para exercer, para estabelecer a relação entre determinados termos. Por que não é uma função sintática definida? Porque ela vai aparecer ligando diferentes termos em uma oração. Aqui ela aparece ligando o núcleo desse sintagma aqui, ou seja, o termo regente ao termo regido. Mas ela aparecerá em outras ocasiões. Mais abaixo temos o conceito de complemento nominal. Como disse, é o termo da oração que tem a função de completar o sentido de um substantivo abstrato. Olha só, substantivo abstrato. É importante entendermos que aqui, por exemplo, mais um exemplo, a palavra imune, aqui ela não é considerado um substantivo concreto. Por quê? Por que ele é abstrato, então?
porque ele não tem, como aprendemos lá nas séries iniciais, ele não teria um sentido próprio, né? Podemos dizer assim, ele precisaria de um outro ser para que ele exista. Então, nesse caso, assim classificamos como substantivo abstrato. No entanto, nós podemos também entender que nesse caso específico, ele aparece com o papel de adjetivo. E como sabemos, adjetivo é a classe de palavras que caracteriza. E como ele veio após um verbo de ligação, então a palavra imune é um adjetivo que está sendo completado com o termo regido, efeitos, ligado por uma preposição, né? Aqui é uma junção, né? Do a, preposição a, mais o artigo us. Então, aqui temos o conceito. Já mais adiante, já na página 48, nós temos mais alguns exemplos, né, sobre sintagmas. E aqui vocês poderão observar já a existência de um outro termo da oração. Observe a diferença lá. Enquanto o complemento nominal se dá completando o sentido, é um conjunto de palavras completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio de forma abstrata, né, não concreta, aqui vocês observarão que os complementos se dão para um substantivo concreto. E nesse caso, nós teremos, ao invés de um complemento nominal, temos um adjunto adnominal. Certo? Vocês poderão verificar aí no final da página 47 e na página que estamos nesse momento, que é a página 48. Então, como eu digo aqui, a pandemia de coronavírus. Então, pandemia é um substantivo concreto, né? Ele não é abstrato. E ele veio acompanhado do artigo a, que é também considerado, todos esses acompanhamentos de um substantivo são considerados adjuntos. E, por sua vez, a parte mais significativa, que é de coronavírus, que complementa a pandemia, ou seja, de alguma forma especifica a pandemia, é o tal de adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque está acompanhando um nome. Certo? Por fim, né, lá na página 49, nós temos os últimos exemplos de adjunto adnominal, também o conceito de determinantes e modificadores. Como vocês podem observar, lá em cima, mais um exemplo: assustados e temerosos em meio a tudo isso, estão bilhões de habitantes do planeta. Bilhões de habitantes é o termo em questão aqui que estamos analisando. Então, você vê que a palavra habitantes é o substantivo que está sendo especificado por bilhões de. Muito bem. Lá no final, nós temos o aposto, que nada mais é do que um termo que também faz parte da estrutura da oração, mas ele é um termo que podemos dizer assim, independente, né? Então, é o termo da oração que acompanha um outro termo de valor substantivo para especificá-lo ou explicá-lo, considerado um termo acessório.
E quando explicativo, deve ser separado por 2 pontos, ou por vírgula, ou entre parênteses. Certo? Lá na página 51, temos uma especificação desse termo, né? E, por fim, verificamos o famoso vocativo, que é um que nós chamamos de chamamento. É o último termo a ter vinculação no que chamamos de sintagma nominal. Ok, gente? Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje, especificando aí um pouco mais os outros termos do sintagma nominal, complemento nominal, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Até a próxima.